A taxa Selic subiu 1 ponto percentual, chegando a 14,25% ao ano. A decisão de elevar os juros no Brasil foi tomada nesta quarta-feira pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E também hoje, nos Estados Unidos, o Federal Reserve resolveu manter os juros inalterados. Dessa forma, eles continuam na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. E para entendermos como isso mexe com a economia brasileira, nós recebemos agora o Mauro Rochlin, que é doutor em economia pela UFRJ e coordenador acadêmico do FGV MBA. Olá, Mauro, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Renata. Olá, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Mauro, então, vimos aí o aumento de 1 ponto percentual na Selic. Veio de acordo com o que o mercado esperava, decisão unânime essa. Quais os reflexos disso para a nossa economia? Bom, o impacto mais evidente disso é um encarecimento do crédito. A taxa de juros Selic é a taxa piso da economia, é a taxa que remunera títulos públicos. Lembrando que títulos públicos são vistos como a aplicação financeira mais segura que existe no mercado, porque é um título emitido pelo governo que, pelo menos na teoria, pode emitir moeda. Então, nesse sentido, esse título é visto como um título que não está sujeito a um calote. Então, na hora que o governo aumenta a taxa Selic, ele está, aspas, obrigando todos os demais agentes econômicos a aumentarem as suas taxas de juros também. Então, o crédito fica mais caro e a ideia é que um crédito mais caro vai fazer com que o consumo caia. E um consumo menor, por sua vez, deve ajudar a frear a inflação. O problema é o efeito colateral. O efeito colateral é exatamente desaquecer a atividade econômica e, com isso, vai se impactar negativamente o crescimento econômico do país e, infelizmente, também o mercado de trabalho. Professor, uma boa noite da minha parte também. Vocês economistas, eu vejo muitas vezes vocês acompanharem que depois de uma reunião do Copom, não é nem muito o que diz o aumento ou não da taxa, mas o que está escrito na ata e a previsão para as próximas reuniões. Como você analisa isso que foi posto pelo Banco Central? Bom, na verdade, o comunicado de hoje do Banco Central diz que para a próxima reunião, que deve acontecer em maio, a ideia é de se manter o aumento da Selic, ainda que seja em patamares menores do que esse que foi usado hoje, 1% hoje, como a gente viu, mas para a próxima reunião a gente certamente, a partir desse comunicado, deve ter uma menor alta na taxa de juros, mas ainda assim a orientação do Banco Central é de continuar tornando a política monetária, a política de juros, mais contracionista, o que demonstra uma determinação do Banco Central de perseguir a meta de inflação. Mauro, mas a gente tem visto o governo tomando medidas que injetam, colocam mais dinheiro aí em circulação no país. E aí vem o Banco Central com a sua política monetária e tenta frear isso. Aí eu te pergunto como que fica, porque são dois cenários opostos que entram em conflito. Olha, eu acredito que sim, Renata. Eu acho que, assim, numa metáfora que já está meio até desgastada, é como se um motorista de um carro estivesse pisando ao mesmo tempo no acelerador e no freio. No acelerador porque essas políticas que estimulam, por exemplo, o crédito privado, o crédito consignado privado. A gente viu isso acontecer na semana passada. A gente viu o governo também liberar saldo de fundo de garantia. Então, essas medidas elas vão na direção oposta a essa decisão de hoje do Banco Central. O Banco Central está puxando o freio de mão, está pisando no freio, e o governo está acelerando. Então, parece uma política um pouco estranha, para dizer o mínimo, né? Eu acho que as duas políticas tinham que estar alinhadas, de modo até que a política monetária pudesse ser conduzida de uma maneira mais suave. Então, a gente tem hoje uma inflação em torno de 5% ao ano, né, no acumulado de 12 meses até fevereiro, mas a gente tem uma taxa de juros agora de 14,25%. São juros muito altos. Então, se o governo tivesse uma disposição maior
de conter gastos, de fazer uma política fiscal mais contracionista, mais moderada, mais responsável, eu acho que a gente não teria visto essas altas mais recentes da taxa de juros. Eu acho que ela não seria necessária. Mauro, também quero falar justamente sobre a decisão nos Estados Unidos, onde também há um governo que, para o Banco Central deles, causa instabilidade ou não se sabe o que pode acontecer, principalmente por essa onda de tarifas do presidente Donald Trump. Como você viu a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos? Olha, eu vejo como uma medida que busca algum fôlego adicional para o Banco Central. É como se o Banco Central agora, com a manutenção da taxa de juros, estivesse dizendo assim, olha, eu não sei exatamente o que vai acontecer, quais são os cenários prováveis. O Trump diz que vai aumentar tarifas. Esse aumento de tarifas de importação pode ter um impacto importante sobre a inflação, porque isso torna os produtos importados mais caros e, consequentemente, aumenta preços internos, preços domésticos. Então, como isso não está muito claro ainda, a gente vê que as declarações e as iniciativas do governo americano, de uma certa maneira, vão, não vai e vem. Acho que o Banco Central quis pedir um tempo maior para definir que rumo adotar na política de juros. Daí a decisão de hoje de manter a taxa nesse patamar entre 4,25 e 4,50. Tá certo, Mauro. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui conosco. Uma boa noite. Até mais. Boa noite a todos. Um abraço para vocês. Um abraço.